Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, mas assim como a gente já conversou no vídeo anterior, já deixa aqui nos comentários agora logo no começo uma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que aconteceu com você pra me contar lá na rede vizinha, né, que começa com tique, termina com toque. Já aproveita e já vai lá também me acompanhar por lá, para você ficar de olho e assistir quando a sua história sair. Também já se inscreve aqui nesse canal se você gosta desse tipo de história, desse tipo de conteúdo de casos criminais. Não esquece de deixar o like no final desse vídeo se você gostar de conhecer mais essa história. E é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Janet Chandler tinha 22 anos na época do caso e era estudante de música em Holland, Michigan. Os seus pais, Jim e Glenna Chandler, eram da igreja e por isso a Janet sempre foi muito devota e desde muito cedo ela participava de missões evangélicas, cantava no coro da igreja e também no ensino médio. E nessa época ela também trabalhava numa creche no período da tarde, mas ela ficou lá por pouco tempo porque ela queria seguir o seu sonho de cantar. Ela começou então a investir em aulas de música e piano, e por conta de toda essa sua dedicação à música e também à igreja, a Janet tinha pouquíssimos amigos. Mesmo crescendo em um lar com várias regras muito rígidas, a Janet era uma menina muito carinhosa e extrovertida. Ela até teve alguns namorados no ensino médio, mas eles não duraram muito tempo e também não chegaram a avançar sexualmente. Os pais da Janet eram bem rígidos em casa, eles não deixavam ela se envolver ou fazer amizade com qualquer pessoa, até mesmo para dormir na casa de amigas, os pais tinham que saber direitinho quem eram os familiares dessas amigas e quem eram essas amigas também. Para vocês terem um exemplo de como as regras eram bem rígidas, a Janet não poderia fazer amizade com outras garotas e dormir na casa dessas garotas se os pais delas bebessem. Então todos ali da família não podiam consumir bebidas alcoólicas, ou então os pais da Janet já não gostavam e não deixavam muito ela fazer amizade com essas pessoas. Foi quando a Janet iniciou a sua faculdade que ela começou a ter um pouco mais de liberdade e também mais contato com outras pessoas, porque ela precisou se mudar para o campus da faculdade e para conseguir se manter, já que ela não vinha de uma família rica, ela também começou ali a procurar um emprego. Então ela começou ali a conhecer um pouco mais do mundo fora da casa onde ela vivia. Foi nessa época, então, que ela conheceu uma moça de 21 anos chamada Laurieann, que se tornou a sua colega de quarto ali no campus da universidade, e essa mulher também acabou conseguindo um emprego para Janet que ela tanto procurava. A Laurieann trabalhava como gerente no Blue Mill Inn, um motel da região, e então, a Janet começou a trabalhar lá como balconista noturna. É claro que trabalhar em um motel não era algo que os pais da Janet apoiavam, mas acabou que eles entenderam a necessidade dela, também confiavam ali nela e no compromisso que ela tinha com a igreja, então eles acabaram permitindo que ela fosse trabalhar nesse motel. A Janet e a Laurieann se tornaram muito amigas, elas estavam sempre juntas, na faculdade, no dormitório e também no trabalho, e mesmo que no trabalho elas tivessem ali uma relação de chefe com o empregado, ainda assim elas não ligavam tanto para isso e seguiam ali com a sua amizade, sendo bem próximas uma da outra. As coisas pareciam estar indo muito bem, até que no dia 31 de janeiro de 1979, uma coisa muito estranha aconteceu no Blue Mill Inn. Na madrugada de 31 de janeiro de 1979, a polícia local recebeu uma ligação sobre um incidente que tinha acontecido ali naquele motel.
Um dos guardas do motel ligou para a polícia dizendo que estava falando com a Janet no telefone quando ouviu algum barulho vindo do escritório e percebeu que era um intruso tentando fazer alguma coisa. Depois disso, então, eles foram até lá verificar se estava tudo bem com a Janet, porque não conseguiram mais contato com ela, mas ela tinha desaparecido, junto com $500 do caixa. Logo no início, os policiais trataram o caso como um roubo seguido de sequestro. Eles ouviram algumas testemunhas que estavam no local e algumas pessoas diziam ter visto um homem levando a Janet para dentro de um carro que parecia ser um Jeep. Os policiais continuaram então investigando o resto da madrugada na esperança de encontrar a Janet com vida, porém, infelizmente, isso não aconteceu. Na manhã do dia seguinte, eles encontraram o corpo da Janet enterrado na neve, perto de uma rodovia, a cerca de 60 quilômetros do motel, e a partir de então, o caso passou a ser tratado como um homicídio. A polícia achou aquela situação toda muito estranha. Para eles não era como se a pessoa tivesse tentado roubar o lugar e tivesse sequestrado a Janet depois por puro acaso. Parecia para os policiais, que já tinham muita experiência, que aquele roubo teria sido apenas algum jeito ali de despistar as investigações. Sendo assim, eles imaginavam que o verdadeiro foco do criminoso era de fato tirar a vida da Janet. Nessa época, então, os policiais interrogaram todos os hóspedes do motel, também amigos da Janet, os familiares e até mesmo bandidos ali da região. Porém, ninguém sabia dizer ao certo o que tinha acontecido e todos continuavam afirmando aquela mesma história de que tinham ouvido alguns barulhos e que depois viram, a Janet indo embora entrando num carro que parecia ser um Jeep. Os policiais acabaram descobrindo também durante esses interrogatórios que, na verdade, a Janet não era bem como os seus pais tinham descrito. Os pais dela disseram que ela era uma moça muito recatada, muito comportada, que não se envolvia com qualquer pessoa, era tímida e quieta, mas a verdade é que os policiais descobriram que a Janet tinha tido relacionamentos com vários indivíduos ali naquele motel desde que ela foi trabalhar lá. O irmão mais novo da Janet também foi ouvido e ele também confessou que depois que ela começou a trabalhar no Blue Mill Inn, ela estava bastante diferente. Nas palavras dele, ele disse que parecia que ela tinha provado da vida adulta, como bebidas e homens, e tinha gostado. Naquela época, estava tendo uma greve ali na cidade que paralisou uma fábrica de tintas local e, para se proteger, essa fábrica de tintas contratou alguns guardas para perseguir os grevistas. Depois do expediente, então, os fura-greves, o nome dado para aqueles que continuavam trabalhando, e também esses guardas, iam até o Blue Mill Inn para se encontrar com mulheres. Sendo assim, o motel estava sempre muito movimentado e cheio de homens naquela época, homens estes com quem a polícia descobriu, que a Janet acabou se envolvendo. Os policiais então desconfiavam que algum desses homens pudessem ter alguma coisa a ver com o crime contra a Janet. Eles chegaram até mesmo a ter alguns suspeitos, mas como eu disse antes, todas as pessoas continuavam mantendo aquela mesma versão dos fatos ali, que não fornecia praticamente nenhuma informação. Então os policiais investigaram por bastante tempo, mas não conseguiram provas suficientes para acusar ninguém, e então o caso acabou sendo encerrado por falta de provas. Os pais da Janet, é claro, não ficaram nem um pouco satisfeitos com o caso sendo encerrado. A maneira como a filha deles perdeu a vida foi uma maneira muito brutal. A Janet tinha sido estrangulada e ela também tinha sido abusada sexualmente e tinha ali vários hematomas pelo seu corpo, mas infelizmente a polícia estava em um beco sem saída e não conseguiam levar o caso adiante. Os anos foram se passando então sem que nenhuma novidade acontecesse no caso, até que em setembro de 2003, mais de 2 décadas depois, um professor de cinema ali local chamado David Shock estava entrevistando um guarda aposentado e perguntou se tinha algum caso que assombrava esse guarda. E o guarda então falou sobre o caso da Janet.
O David, então, teve a ideia de trazer o caso da Janet à tona através de um documentário. Ele pediu então para os seus alunos na Hope College que fizessem um documentário sobre a história e que eles entrevistassem tanto a família da Janet quanto também seus amigos e os policiais envolvidos no caso para discutir com eles suas possíveis teorias no intuito de reviver a memória da Janet. Esses alunos então escutaram todas as pessoas novamente. A única pessoa que eles não conseguiram entrevistar foi a antiga chefe e também colega de quarto e melhor amiga da Janet, a Laurie. Isso porque depois do crime ela se mudou para outra cidade e ninguém mais teve nenhuma notícia dela. O documentário foi então feito, ele recebeu o nome de Quem Matou a Janet e no dia 30 de janeiro de 2004 ele foi exibido no teatro local, atraindo muitas pessoas. Como o documentário tinha despertado novas memórias no pessoal da cidade, a polícia finalmente resolveu reabrir o caso mais de 20 anos depois. Com o caso reaberto, então, os policiais começaram a ouvir de novo todas aquelas pessoas, focando principalmente nas pessoas que estavam no motel aquela noite ou que tinham alguma ligação com a Janet e com o motel. Então, eles finalmente conseguiram ouvir novamente a Laurie, a amiga dela. A essa altura, ela já estava com mais de 40 anos e ela disse que se lembrava da Janet como uma menina musical e divertida, que era sempre muito bom estar na presença da Janet. Porém, quando os policiais mostraram para Laurie uma foto da Janet junto com alguns guardas que estavam lá no motel, a expressão no rosto da Laurie mudou completamente. Ela disse que não gostava daquele grupo de homens porque eles eram, segundo as palavras dela, selvagens, gostavam de festejar, fazer bagunça, e ela também admitiu que tanto ela quanto a Janet tiveram alguns casos com esses homens. Até então a polícia não tinha nenhuma novidade, eles já sabiam sobre esses envolvimentos da Janet com os guardas, então eles ainda tinham ali, várias pessoas para entrevistar, mas acabou que uma pessoa em específico chamou a atenção deles. Robert Michael Lynch também era um daqueles guardas que estavam passando um tempo no motel naquela época. Na época ele tinha 39 anos e agora, ele tinha se mudado de cidade, tinha se casado, tinha tido filhos e já estava com 65 anos. Uma coisa que chamou bastante a atenção dos policiais com relação ao Robert é que mesmo já sendo um senhor, já tendo mais de 65 anos, ele ainda bebia muita bebida alcoólica. O Robert bebia desde sempre, a vida inteira, mas esse fato de ele já estar com uma idade avançada e ainda tomar doses de bebidas fortíssimas durante todo o dia chamou a atenção dos investigadores. Os policiais, então, estavam sentindo que tinha alguma coisa em volta ali do Robert, então eles fizeram várias visitas a ele, mas ele sempre contava a mesma coisa, até que certo dia, finalmente, a versão dele dos fatos mudou um pouco. Ele confessou que também tinha se envolvido intimamente com a Janet naquela época e disse que o assassinato dela tinha alguma coisa a ver com uma festa que tinha dado errado. Era a primeira vez durante toda a investigação que essa tal festa era mencionada, então os policiais tentaram colher ali mais detalhes com o Robert, mas ele começou a desconversar e disse que tinha apenas ouvido falar dessa festa, mas não sabia de mais informações. Os policiais sabiam que o Robert tinha mais coisa para contar, mas eles não podiam ficar simplesmente pressionando ele, eles precisavam ter paciência ou o Robert ia se calar de vez. Então eles continuaram ali, fazendo várias entrevistas com ele ao longo dos meses, até que certo dia, 4 meses depois, o investigador perguntou para o Robert se o que aconteceu com a Janet acontecesse com a filha dele, ele gostaria de saber quem era o responsável. Então, nesse momento, o Robert começou a pensar um pouco e finalmente ele começou a contar mais detalhes do que ele sabia sobre o seu período de guarda e sobre aquela tal festa em volta do homicídio da Janet.
O Robert contou que no dia 30 de janeiro de 1979, um pouco antes da meia-noite, a Janet chegou ao Blue Mill Inn para começar o seu turno. Uma das empregadas do lugar tinha descoberto aquela noite que a Janet saía com o seu namorado, que era um dos guardas. A Laurie, aquela melhor amiga da Janet, também estava com muita raiva dela naquela noite, porque também tinha descoberto que a Janet tinha saído com o líder dos guardas, um homem chamado Arthur Paiva, de quem a Laurie também era afim. Então, a Laurie, em vez de gritar com a Janet, assim como a outra empregada tinha feito, ela foi até o Arthur Paiva e perguntou para ele se ele sabia que a Janet andava se encontrando com outros guardas também, além dele. Nesse momento, esse Arthur ficou extremamente nervoso com a Janet e então ele, a Laurie e outros guardas começaram a armar um plano para, segundo eles, dar uma lição na Janet. Na madrugada do dia 31 de janeiro, então, o Robert disse que estava em seu quarto quando, por volta de 2 horas da manhã, um dos guardas ligou para ele pedindo ajuda para atrair a Janet para fora do escritório e levar ela para a pousada onde o Paiva estava hospedado. O Robert então se encontrou com a Janet no saguão e disse para ela que eles tinham organizado uma festa em sua homenagem lá naquela tal pousada. No início, a Janet ficou um pouco relutante, até porque ela estava em horário de trabalho, mas o Robert disse que tudo bem, que a Laurie também estaria lá e que a Laurie tinha dispensado ela e que ela poderia ir. A Janet, então, inocentemente, entrou no carro junto com alguns outros guardas e seguiu em direção a essa pousada. Segundo Robert, nesse momento, ele não foi junto com eles porque ele precisava acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, então ele voltou para o seu quarto e foi dormir. Mas antes disso, ele passou ali no caixa do motel e pegou aqueles $500 para ele. No dia seguinte, depois de terminar o seu turno no trabalho, o Robert foi até o lugar onde o Paiva estava hospedado para ver o que tinha acontecido. Chegando lá, segundo ele encontrou a Janet sentada nua com uma fita adesiva na boca e com os braços amarrados. Ela estava paralisada, parecendo que estava drogada, segundo ele, mesmo que a autópsia não tenha achado drogas em seu organismo horas depois. Um dos guardas, na ocasião, estava dançando de cueca ali ao lado da Janet, enquanto outras mulheres que também estavam lá estavam bebendo. Segundo o Robert, durante o tempo em que ele esteve lá, ele viu um dos guardas amarrar um cinto em volta do pescoço da Janet e a sacudir várias vezes. Depois, ela foi levada para um quarto, seguida por uma trilha de homens que a violentaram coletivamente. E aquela não era a primeira vez que isso acontecia. Esses homens ficaram fazendo isso com a Janet a noite inteira, desde o momento que ela foi levada para lá. A Laurie, a suposta melhor amiga da Janet, também estava na casa naquele momento e ela chegou a entrar no quarto, presenciou tudo o que estava acontecendo com a Janet e ficava incentivando os homens a fazerem aquilo com a Janet enquanto xingava ela de vários nomes diferentes. O Robert também confessou que ele também violentou a Janet. Com essa confissão do Robert, ele acabou então sendo preso em fevereiro de 2006 e foi acusado de homicídio em primeiro grau. As investigações continuaram e com essa confissão dele, outras pessoas também acabaram confessando, incluindo a Laurie. Ela confessou que planejou tudo aquilo por inveja, já que a Janet era muito bonita e chamava a atenção de todos os homens, e também acabava se envolvendo com vários deles, o que despertava muita inveja e ciúme nela e também em outras meninas que trabalhavam ali no motel. Em setembro daquele mesmo ano, então, a polícia finalmente tinha o suficiente para acusar a Laurie, o Paiva e outros 3 soldados, o Fred Parker, o James Nelson e o Anthony Williams, pelo crime contra a Janet.
Em dezembro de 2006, então, aconteceu o julgamento de todas essas pessoas. O Robert acabou se declarando culpado pelo homicídio e também por ter enterrado o corpo da Janet na neve depois, e ele foi condenado a uma pena de 25 a 40 anos de prisão. A Laurie também foi condenada a 20 anos de prisão, já o Fred, o James, o Anthony e o Paiva foram condenados à prisão perpétua. Conforme o relato que o Robert deu, tinham várias outras pessoas na casa aquele dia, tinham outras mulheres que sabiam do que estava acontecendo e incentivavam porque tinham essa raiva, ciúme e inveja da Janet. Também tinham outros homens que participaram da violência sexual, ao que parece foram em torno de 12 homens, mas infelizmente a polícia não conseguiu chegar ao nome de todas essas pessoas ou conseguir provas contra elas, então acabou que apenas o Robert, a Laurie, o Fred, o James, o Anthony e o Paiva, essas 6 pessoas, pagaram pelo crime. Isso, é claro, não traz a justiça em sua plenitude para o caso da Janet, mas pelo menos os familiares dela puderam saber, depois de todo esse tempo, o que de fato aconteceu com a Janet, e isso pôde trazer de alguma maneira algum alívio a mais para eles e também para a própria Janet. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também não esquece de deixar aqui o seu relato sobrenatural ou contando alguma história misteriosa ou bizarra que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.